Bom, pessoal, refiz os testes, tá? Nessa área mais fosca aqui é uma área onde a diluição estava um pouquinho maior, tá? Tava um pouquinho mais carregado ali, porém no resto já está com uma diluição ok e eu tenho um padrão que eu posso fazer a aplicação do verniz vitral e do verniz PU, tá? Eu vou prosseguir com a aplicação de acordo com o mecanismo que o fabricante recomenda de catalisação tanto do verniz vitral, ou melhor, de catalisação do verniz PU e da diluição do verniz vitral, tá? É natural que você faça uma aplicação, ele fique um pouco fosco. Eu vou começar por essa área aqui, que é a área onde eu tenho que emparelhar a tonalidade de cor, tá certo? Bom, a partir do momento que eu emparelhar o tom, eu vou dar mais 2 ou 3 demãos na lanterna aí, tá? Respeitando o mecanismo de aplicação, que seria uma demão empoeirada, uma demão de acabamento e uma terceira demão de acabamento, tá? Para mim ter uma cobertura legal aí da lanterna. Depois de um tempo de 15 a 30 minutos eu vou aplicar o verniz PU, tá? Na lanterna, seguindo o mesmo mecanismo, uma demão empoeirada para mim criar aderência aí e praticamente selar o verniz vitral, e depois 2 demãos de acabamento aí na lanterna como um todo, beleza? Após eu remover esse verniz vitral daqui e aplicar o desengraxante na peça por inteiro aí, tá certo? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre os nossos componentes aí básicos, que são o verniz vitral e o verniz PU, tá? Eu vou começar pelo verniz vitral. Bom, como vocês podem notar no vídeo, não sei se vocês vão conseguir notar, mas bom, às vezes ele tem uma consistência um pouco mais grossa, tá? O verniz vitral, principalmente quando ele já foi aberto. Enfim, essas tampinhas aqui elas costumam dar esse tipo de problema e você acaba perdendo um pouco da viscosidade ideal dele. Ele fica um pouco mais grosso, tá? Quando ele fica grosso, assim, parecendo um esmalte mesmo de unha, é interessante que você dilua ele numa proporção um pouco maior, tá? O diluente, o ideal é que você utilize um diluente compatível com o verniz vitral mesmo, tá? Até para você evitar possíveis transtornos aí na cura do verniz vitral, tá? Que ele traga alguns defeitos para a peça, tá certo? E não cure de uma maneira correta, e ele cause alguns defeitos que você não possa corrigir depois por se tratar de uma aplicação de base, tá? O que é uma aplicação de base? A aplicação que dá a cor na tua peça aí. Não adianta nada ela escorrer, e se você jogar, dando um exemplo, né? Não adianta ela escorrer e você jogar o verniz, que você não vai ter o nivelamento da superfície correta depois, tá certo? Mesmo que você lixe e faça todo o polimento, você não consegue nivelar de uma maneira correta, beleza? A diluição, ó, podem ver que esse daqui ele tá muito mais líquido, ó, que esse aqui, tá certo? A diluição, quando ele está numa consistência muito viscosa assim, você tem que trabalhar ele um pouco mais, beleza? O que é trabalhar ele um pouco mais? Deixar ele menos viscoso, com uma consistência legal, bem próxima à do verniz PU, tá? Para você conseguir fazer uma aplicação uniforme e ele atomizar corretamente na pistola de pintura, tá? Você se jogar um composto com essa viscosidade aqui na peça, você não vai ter uma cobertura legal e não vai ter atomização suficiente aí na pistola, tá? Então vai ficar um monte de bolinhas maiores na peça, e você vai ter a peça praticamente só suja com o verniz vitral, não vai ter cobertura nenhuma e vai ficar muito ruim aí, beleza? Bom, pessoal, para quem nunca viu, esse aqui é o verniz automotivo PU, tá? E você pode notar que ele tem praticamente a consistência de uma água, tá? Ele é muito líquido mesmo, e ele já vem numa proporção que, junto com o catalisador, você consegue perfeitamente trabalhar com ele nessa maneira aqui na pistola de pintura, tendo uma atomização perfeita, tá? Correta. Porém, no caso das lanternas, como a gente deseja uma pintura mais lisa, tá? O mais lisa possível, é interessante que a gente dilua, tá? Com no mínimo aí cerca de 5 a 10% de thinner para PU, beleza?
Bom, eu aconselho vocês a utilizarem sempre algum mecanismo de medição preciso, tá certo? E normalmente o verniz PU dessa marca que eu estou utilizando aqui, ele tem uma relação de catálise aí de 5:1, tá? Porém, todas as informações de uso você encontra no verso da lata, inclusive a pressão de trabalho ideal na pistola de pintura, tá? Às vezes até o bico ideal e a pressão ideal para vários tipos de pistola de pintura, como é o caso das HVLP, que o pessoal tem utilizado muito aí, é a pistola mais comum de se encontrar aí nas oficinas de repintura, tá certo? Por ele ser catalisado, você não vai conseguir guardar ele para futuras aplicações, tá? Aí você tem que catalisar ele num potinho aí, alguma coisa aí na medida correta, e após a catálise, tá? Após ter catalisado, misturado o verniz no catalisador, que você faz a diluição, tá? Que vai de 5 a 10% aí, seguindo a minha dica, beleza? Mas isso varia, tá? Já me prolonguei um pouco no assunto, beleza? O que é interessante vocês terem em mente aí? Não dá demãos muito grossas de verniz, tá? Porque ele não vai secar direito e você vai ter o defeito daquelas bolinhas na superfície, tá? E eventualmente esses defeitos não são facilmente corrigidos, tá certo? E o verniz vitral, você deve aplicar ele de uma maneira sempre empoeirada, tá? Na primeira demão. A segunda demão você pode carregar um pouco mais, mas evite deixar ele muito liso, tá? E não se assuste com ele ficar fosco, tá? Deixar a lanterna fosca, isso é natural, tá? E o que vai realmente puxar o brilho, trazer o brilho e deixar a superfície com um reflexo bom é realmente o verniz automotivo, tá? Você pode trabalhar também muito com verniz vitral de cores diferentes, tá? Misturando os componentes aí. E na maioria das vezes o que você vai fazer? Vai ter uma cor e vai ter, além da diluição, é claro, eventualmente você vai ter que diluir um pouco mais utilizando o verniz incolor, tá? Então eu aconselho sempre você ter um verniz incolor em mãos, o diluente sempre específico para o verniz vitral, para evitar problemas aí, e o verniz na cor que você precisa. Uma dica, com um frasco desse aqui, tá? Você faz as duas lanternas desse modelo que eu mostrei nos vídeos, tá? Sem transtornos. Você vai gastar um frasco desse aqui ou até menos, tá? Se você precisar diluir, vai gastar menos ainda. Você pode, é claro, guardar um verniz vitral para futuras aplicações também, tá? Só tomem cuidado com esse tipo de coisa aqui, que é algo comum de acontecer no verniz vitral. Pelo menos nessa marca que eu uso aqui, essa tampa é bem frágil, tá?